Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi para a beira do mar da Galileia. Sentou-se e uma grande multidão formou-se em torno dele, de tal modo que ele entrou num barco e começou a ensinar essa multidão através de parábolas. E a multidão permanecia de pé na praia. E ele disse-lhes: O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros do céu e comeram as sementes. Uma outra parte caiu em solo pedregoso. Como não tinha muita terra, a semente começou a germinar, mas assim que o sol saiu, queimou a planta, porque não tinha raiz profunda. Uma outra parte caiu em terreno espinhoso. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas novas. Uma outra parte caiu em solo bom, e produziram uns à base de 100, outros 60, e outros 30% dos frutos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os meses inúmeros casais trazem até a nossa igreja suas crianças para serem batizadas. Uma multidão no mundo inteiro. E uma multidão também inicia o caminho para ouvir Jesus, através dos nossos sacramentos. E essa semente do semeador ainda continua muito atual, porque a semente é a palavra de Deus, e o solo é o coração de cada homem e de cada mulher. De tal modo que eu e você podemos ir nos identificando através desse processo germinador das sementes. Uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram a semente. Uma outra parte caiu em solo pedregoso, mas não tinha raiz muito profunda. Por isso, assim que veio o sol, queimou a semente. Uma outra parte cai em solo espinhoso. Os espinhos crescem e acabam por sufocar a semente. E diz Jesus, uma outra parte cai em solo bom, e produzem a base, uns 100%, outros 60% e outros 30%. E Jesus termina esse evangelho dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque nós somos esse solo. E a gente vai percebendo que muitas vezes os sacramentos que nós damos às pessoas, a palavra que nós anunciamos, cai em solo à beira do caminho, sem nenhuma profundidade, mais por tradição de família, mas sem nenhuma convicção interior que possa possibilitar essas sementes de germinarem. É como semear semente no asfalto. E diz Jesus, as aves do céu vêm e acabam comendo essa semente. A segunda parte da semente, diz ele, que cai em solo pedregoso, são aquelas pessoas que vão acolhendo com alegria essa semente. Elas se sentem até motivadas, talvez para agradar a namorada, o marido, alguém, mas ela não tem profundidade nela, de tal modo que assim que veio o sol, assim que veio a primeira dificuldade, a primeira exigência, acaba queimando a semente. Ela não germina. Diz ele, uma outra parte cai num solo espinhoso. São tantas as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, a luta pela subsistência, o materialismo exagerado da pessoa, ou também um coração descrente, e acaba fazendo com que aquela semente que começou a germinar seja sufocada pelas tribulações da vida. E diz ele, aquela outra parte que cai em solo bom, nem todas produzem 100%. Umas produzem 100%, outras 60%, outras 30%.
Quer dizer, mesmo que eu não consiga produzir os 100% dos meus frutos ainda, vamos produzir os melhores 30% da vida, também mantendo a responsabilidade de irmos aumentando, de irmos progredindo, para produzirmos cada vez mais. Jesus está falando que dentre aquela multidão que está atrás dele, nem todos perseguirão o seu caminho, nem todos continuarão fiéis a ele. E nem todos estão predispostos a sofrer por ele, a entregar a vida por ele e a viver os valores que ele veio ensinar. Porque às vezes a fé que nós professamos, ela está só do pescoço para cima. São somente ideias bonitas, ideias humanistas, mas que não têm profundidade. De tal modo que aquela multidão passará pelo processo do pente fino natural. E quem se encarrega disso é o Senhor e a história. O Senhor na história que vai purificando as minhas intenções e que vai purificando as intenções de você também. De tal modo que nem todos aqueles e aquelas que entram no caminho do Senhor, que procuram viver esse caminho, nem todos têm fôlego e conseguem levar até o fim. E Jesus vai dizer então: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que esta palavra aqueça o seu coração, que essa palavra converta o seu coração e converta o meu também, e que esta palavra possa incendiar o nosso coração de amor a Jesus, de um segmento fiel e apaixonado. Logo mais às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, quinta-feira, dia 21, nós teremos a missa às 19 horas e também o nosso grupo de oração evangelizando às 20 horas, também a partir da internet. E não nos esqueçamos que no mês de agosto, os domingos de agosto, menos o dia 14, o Dia dos Pais, nós vamos realizar um seminário sobre o sacramento da confissão. Porque o sacramento da confissão é muito desconhecido entre os crentes católicos. Há muita ignorância sobre esse sacramento. Por isso eu quero convidar você para vir participar conosco desse seminário, que vai acontecer no primeiro domingo de agosto, depois também no terceiro domingo de agosto, dia 21, no dia 28 e no primeiro domingo de setembro. E serão pessoas técnicas na área que virão orientar esse nosso seminário, de tal modo que todos nós possamos redescobrir o valor da confissão. Coragem, venha, se inscreva em nossa Igreja Matriz, não tem que pagar nada, a inscrição é somente para a gente poder organizar o grupo e fazer a organização desse seminário. Mas será um tempo muito sagrado para todos nós, e assim nós poderemos viver a nossa fé com mais clareza e com mais firmeza também, porque nós somos crentes católicos, e somos crentes porque cremos, mas também somos evangélicos, desde o momento em que nós permitimos o Evangelho educar a nossa fé. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém.